mergulhar num modelo económico que é, no mínimo, revolucionário. A ideia é ancorar o nosso dinheiro à realidade. Chama-se a economia das âncoras reais e é uma proposta que pode virar completamente a nossa percepção sobre o que é, de facto, valor. Para começar, vamos pensar numa coisa. Quando olhamos para o dinheiro que temos, seja no banco ou na carteira, o que é que realmente sustenta o valor daqueles números? É uma pergunta que a gente quase nunca faz, mas que está bem no centro da nossa análise de hoje. E aqui é que está o ponto central. O nosso sistema financeiro, em grande parte, depende da confiança, de promessas de valor futuro que, convenhamos, podem ser quebradas. O modelo das âncoras reais diz que essa base é frágil demais e propõe uma alternativa bem mais sólida. Ok, então vamos a isso. Já vimos o problema, certo? Agora vamos para a solução. Vamos entender como é que este modelo quer, na prática, ligar a criação de moeda ao mundo físico, ao mundo que a gente pode tocar. A ideia principal é genial de tão simples. O modelo cria um limite, a chamada densidade monetária máxima. Pensem nisto como a quantidade de dinheiro que um território consegue realmente suportar de forma útil. Ou seja, não dá para simplesmente imprimir dinheiro sem parar. A moeda precisa ter um chão para pisar, uma base no mundo real. Então, como é que o modelo faz para garantir essa ligação com a realidade? Através do que eles chamam de travas de segurança. São 3 filtros, 3 restrições bem importantes que limitam a criação de dinheiro. E cá estão eles, os 3 pilares do cálculo. Primeiro, a necessidade básica da população. Segundo, a capacidade produtiva real da economia. E terceiro, a capacidade de absorção física do território. Vamos ver cada um deles com calma. O primeiro filtro, o N, é sobre sobrevivência, pura e simplesmente. Ele calcula o que o modelo chama de gasto monetário funcional, que é basicamente o dinheiro mínimo que precisa circular para a sociedade não entrar em colapso, para as pessoas poderem comer, ter acesso a serviços básicos e a economia continuar a girar. É o ponto de partida. A seguir entra o fator alfa. E pensem nele como um banho de realidade, porque afinal, de que adianta saber do que um país precisa se a economia não consegue produzir isso? O alfa é essa trava de prudência, um filtro que alinha a necessidade à capacidade de produção para não gerar inflação. E este exemplo deixa tudo bem claro. Imaginem que os cálculos mostram que a população precisa de 100 mil milhões, só que a capacidade produtiva do país só gera bens e serviços no valor de 80 mil milhões. Então, o fator alfa é 0,8. Emitir os 100 mil milhões seria injetar dinheiro a mais para comprar coisas a menos, a receita clássica para a inflação. E para fechar o trio, temos o T, a âncora mais física de todas. O dinheiro não serve para nada sem estradas para transportar os bens, sem redes de energia para alimentar as fábricas, sem logística para tudo funcionar. Se a infraestrutura não aguenta a atividade económica, injetar mais dinheiro no sistema é inútil. E a regra de ouro aqui é a seguinte: o modelo funciona com base na segurança máxima. Entre a necessidade da população, a capacidade produtiva e a absorção do território, o valor mais baixo dos 3 é o que define o teto para a criação do dinheiro. Simples assim. Garante que a economia nunca ultrapasse os seus limites reais. Certo, mas como é que tudo isto muda o nosso conceito de riqueza? Bom, o modelo não para por aí. Ele propõe uma fórmula bem clara para separar o que é riqueza de verdade do que é só uma ilusão financeira. E a resposta está aqui, na escala de ancoragem real, ou AR Scale. A equação é super simples. A riqueza real é igual ao fluxo de dinheiro a multiplicar pelo seu nível de ancoragem. As consequências disto, no entanto, são enormes. Riqueza não é só ter dinheiro a circular, é garantir que esse dinheiro está bem preso à economia real. E este quadro mostra a diferença como água e azeite. De um lado, a riqueza ilusória, muito dinheiro a girar, mas completamente desligado de coisas tangíveis. Pensei nas bolhas especulativas. Do outro lado, a riqueza real, um fluxo de dinheiro que corresponde a produção e infraestruturas concretas, essenciais. Esta frase aqui, olha, mata a questão. Pode-se ter um maior fluxo de dinheiro do mundo, mas se a sua ancoragem na realidade for 0, o resultado da equação da riqueza é 0. É um lembrete brutal de que valor precisa de substância.
Ok, mas que âncoras são essas, afinal? Bem, são os pilares de qualquer sociedade. É a energia que move tudo, os alimentos que nos mantêm vivos e o saneamento básico que garante a nossa saúde. São os bens e serviços que são, de facto, essenciais. E o modelo aqui é bem direto. Tudo o que não está ligado a estas necessidades fundamentais, toda a especulação, todo o valor sem substância, é considerado fumaça, é passageiro e, no fim de contas, não tem valor real. A teoria é fascinante, sem dúvida. Mas e na prática? Como seria um futuro governado por este modelo? Qual seria o papel do Estado? E, claro, a pergunta de 1 milhão de euros. Isto é sequer possível de implementar no mundo real? Nesse cenário, o papel do Estado muda completamente. Em vez de ser um gestor da impressora de dinheiro, ele passa a ser um guardião do sistema. A sua função seria garantir que as regras são cumpridas, que o crédito vai para a economia real e que se investe para aumentar a capacidade do território, expandindo o teto de forma segura e sustentável. E é aqui que o bicho pega. Matematicamente, o modelo é sólido. Ele promete uma prosperidade mais estável, mais real. O grande desafio, claro, é político, porque implementar um sistema destes significa tirar aos governos uma das suas ferramentas mais poderosas, a capacidade de manipular a moeda para fins de curto prazo. E com isto, fechamos a nossa análise. O modelo das âncoras reais dá-nos uma visão radicalmente diferente de como uma economia pode funcionar e deixa-nos com uma pergunta para refletir, ao olharmos para as nossas próprias finanças. O nosso património, hoje, ele está ancorado em quê, de verdade?